aqui do Jornal Gente, o professor Paulo Cunha Bueno, né, que é professor, vocês já conhecem, da PUC, advogado criminalista, um especialista aí na área das ciências criminais, para nos ajudar a entender assuntos como esse complexo da Cracolândia. Doutor Paulo, seja bem-vindo. Numa série de entrevistas que nós temos feito aqui no Jornal Gente, nós estamos concluindo que a internação compulsória é um ponto a ser colocado nesse debate, né? A legislação brasileira, de alguma forma, proíbe, os gestores públicos usam isso como escudo, há espaço para a internação forçada daqueles usuários que não conseguem praticamente determinar suas ações pelo efeito da droga. Bom dia. Bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto, bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Bom dia, professor. Então, Pedro, na verdade a gente não tinha, nossa legislação ela era omissa com relação à internação compulsória até 2019. E, a partir de uma lei já do governo Bolsonaro, estabeleceu-se essa possibilidade e que era uma exigência. A gente tem que entender que a questão do fenômeno Cracolândia ela é multidisciplinar. Nós temos uma questão de segurança pública envolvida, nós temos uma questão de saúde pública, nós temos questões de urbanismo e de higiene. Então não é fácil você lidar com isso. Mas certamente um dos pontos críticos, e talvez seja a raiz de todo o problema, é a dependência química. Nós não estamos falando aqui simplesmente de um usuário que estaria sujeito a uma resposta criminal, a tomar uma advertência, uma prestação de serviço comunitário. Não, nós estamos falando de uma pessoa que já está completamente degradada e que se torna um problema de saúde pública. A partir dessa lei de 2019, que foi precedida aí de grandes embates entre Ministério Público, Prefeitura, etc., você pode fazer internação compulsória a partir de um pedido ou da família ou do representante legal, ou na ausência deles, de um representante do sistema de prevenção pública de políticas antidrogas, e a partir de um laudo médico bem detalhado, apontando o tipo de dependência, etc. O que é importante disso, que era a grande preocupação, porque a internação involuntária, ela de alguma forma ofende ali a liberdade de ir e vir, a independência do indivíduo. O que é importante, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm que ser comunicadas imediatamente, em até 72 horas da internação, que não pode ultrapassar 90 dias, que segundo a medicina é o prazo para desintoxicação. Ô Paulo, uma pergunta aqui, foi muito interessante você falar dessa questão multidisciplinar. Quem é que deve abraçar todas essas lideranças que você tem que juntar na questão médica, na questão de higiene, na questão do morador? Quem é que tem que tomar a frente disso pelo dever moral e legal? Seria a prefeitura? Olha, segurança pública não é uma questão de prefeitura, né? Ela é uma questão, pela Constituição, ela é uma questão estadual e federal. A verdade, por outro lado, é que com a criação das guardas municipais, que originariamente, quando o prefeito Jânio Quadros criou, seguindo um modelo da Suíça, se voltava à conservação de parques, praças e cemitérios, a verdade é que a GCM ela tem assumido cada vez mais um papel dentro da segurança pública, e notadamente na questão da Cracolândia e na questão do comércio informal da região da 25 de março. Então, há uma presença muito forte da GCM nesse assunto. Mas a verdade também é o seguinte, a questão do tráfico de drogas, que também está simbiotizado aí com toda essa questão da dependência, com a questão urbanística, ela tem sido objeto de repressão ali pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil. Então, de fato, eu diria que é um dos temas assim, onde você evidencia uma interação entre o poder estadual e o poder municipal muito grande. Doutor Paulo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente tem conversado aqui, até tratamos disso aqui ontem, teve uma declaração do chefe do Ministério Público, doutor Mário Sarrubo e tal, falando sobre isso, que a internação compulsória exige perícia, exige não sei o quê, é preciso autorização judicial, mas assim, e a nossa pergunta, que permanece sem resposta, né? As autoridades até sabem o que fazer ou como fazer. Isso tanto no âmbito do Ministério Público quanto no âmbito do Poder Executivo, mas não fazem, né?
O que é que o senhor acha por que acha que isso acontece, né? O Pedro lembrou ontem aqui com muita propriedade que um dos principais adversários, por exemplo, dessa medida da internação compulsória é o próprio Ministério Público, né? Que moveu ações no passado, quando se tentou fazer isso, no nosso passado recente, recorreu à justiça para impedir que a obrigatoriedade da internação desses drogados, né? Como é que chama aquilo? A Defensoria Pública, que tem ali um ativismo ideológico predominante, né, nas suas decisões e iniciativas, também atua nessa direção. É como se para essas pessoas fosse mais relevante abandonar os drogados à própria sorte, né, sob a alegação de que eles têm o direito de se drogar ou de ficar na rua, etc. e tal, do que tomar qualquer iniciativa concreta, sair dos seus gabinetes refrigerados e ir para a rua resolver o problema. Como é que o senhor avalia a atuação do poder público? Porque assim, todo mundo fica fazendo promessas, todo mundo diz que fará isso, fará aquilo, mas não faz, né? Sabe até como fazer, mas não faz. Parece que é como se tivessem com a sensação, talvez seja essa, isso na melhor das hipóteses, né, de estar enxugando o gelo e tal. Eu queria que o senhor nos desse, o senhor que é um especialista, nos desse uma visão assim, de especialista sobre o que é que acontece com as nossas instituições. Pois é, Cláudio. Vamos pensar o seguinte, esse problema da Cracolândia ele não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Eu analisei aqui a prefeitura ao longo dos anos em que vem trabalhando com essa questão, isso começou lá em 2005, ela avaliou 3 outras cidades no mundo que passaram por esse problema: Zurique, Frankfurt e Nova York. Todas tiveram um encaminhamento bem-sucedido que tomou aí mais de 2 décadas. E todas elas passaram, um dos elementos primordiais para isso foi a repressão policial ao tráfico, que é evidentemente o fornecedor da matéria-prima do problema, que é a droga. A Europa tinha muito problema com heroína e pouco problema com crack, que também é uma droga muito violenta, a heroína, né? E passava principalmente a solução, o encaminhamento bem-sucedido desse problema passou por uma política de internação compulsória. O grande ponto, e eu não falei ao início da minha fala, que veio a ser transformado por essa lei de 2019, é que antes disso a internação compulsória demandava uma autorização judicial. E que envolvia, obviamente, uma burocracia, ação judicial, basta o requerimento do médico responsável. Então, acho que isso daí já é um grande passo no encaminhamento da questão. O procurador de ação judicial, basta o requerimento do médico responsável. Então, acho que isso daí já é um grande passo no encaminhamento da questão. O Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Dr. Mário Sarruba, é uma pessoa muito focada nesse assunto, tá? Eu conheço ele bem pessoalmente e já tive a oportunidade de falar. Eu acredito aí que haja uma preocupação hoje grande dessa gestão do MP com esse assunto. Olha, eu queria agradecer ao professor Paulo Cunha Bueno, professor. Agora são 8h58 e também conosco, para falar sobre esse assunto, o jornalista Marco Antônio Sabino, apresentador do programa Olhar de Repórter na tela da... O Olhar de Repórter tem feito essas reportagens e a gente voltou ontem ao Ministério Público para responder uma pergunta que vocês faziam no jornal Gente, de se sabemos o caminho, por que